Isabel Mega, como é que fica esse caminho? Então, a gente tem um Flávio Bolsonaro que já assume, e já tem assumido uma postura de liderança, figurando como candidato, pré-candidato, e ainda hoje a gente vai trazer pesquisa, tá, gente, de intenção de voto. Figurando como candidato, essa ponte, então, vai ser feita por Flávio Bolsonaro, porque esse diálogo eleitoral, e a gente nem sabe quais são as capacidades de saúde mental de Jair Bolsonaro até para ser para ter energia, vigor, para ser um grande articulador de dentro de casa. Elisa, mas ele estava com bastante energia para ser um articulador de dentro da Papudinha, viu? Porque eram isso que relatavam os aliados que iam até a Papudinha, justamente para ter esse momento de tete-a-tete eleitoral com Jair Bolsonaro. Foram várias visitas que ele recebeu de aliados de diferentes estados, em que Bolsonaro, nessas conversas, fazia orientações direcionadas para o cenário eleitoral desses arranjos regionais, mas dava pitacos também em relação a outros cenários. Aqui só um exemplo, foi dessas conversas, por exemplo, que diferentes aliados relataram a percepção de que Jair Bolsonaro gostaria e muito de ter Romeu Zema como vice do filho Flávio à presidência da República. Dessas conversas também partiram direcionamentos sobre quais são os nomes que ele gostaria de ter candidatos ao Senado. Outro exemplo, Hélio Lopes, que eles chegaram a avaliar a possibilidade dele ser candidato ao Senado pelo estado originário dele, que é o Rio de Janeiro. Eles mudaram os planos depois. Hélio Lopes hoje tem domicílio eleitoral no estado de Roraima e vai tentar se candidatar ao Senado por essa vaga. Isso tudo vai nascendo desse palanque ali de articulação que Jair Bolsonaro fazia na Papudinha, porque ali ele tinha mais possibilidade de visitas. Agora, diante dessas restrições, o jeito vai ser canalizar isso muito por meio do filho Flávio. Mas tem um detalhe, quem vai estar dia e noite com o ex-presidente Jair Bolsonaro é a esposa Michele Bolsonaro, que também dá pitacos políticos, dá direcionamentos, e ele também pode ouvir a opinião de Michele em relação a esse xadrez eleitoral nos estados, porque a Michele, ela é muito aguerrida na hora de lutar por suas alianças nos estados também. Aí entra outro exemplo, Carol Detoni, lá em Santa Catarina. Carol Detoni estava com o pé para fora do Partido Liberal. Ela ia se filiar a outro partido, muito provavelmente ia se filiar ao Partido Novo, ia sair da chapa. Mas como ela era uma pré-candidata ao Senado, que estava muito bem nas pesquisas, tiveram que segurar ela de alguma maneira. E quem ajudou e muito nessa articulação, a chamar a atenção, a tentar entender ali no comando do PL que a aliança com o PP não poderia ser maior do que a chance que Carol Detoni tinha de ser candidata ao Senado por Santa Catarina e vencer, isso tem muito de Michele Bolsonaro. Então, nem sempre, por que eu estou dando esses exemplos? Nem sempre Bolsonaro vai se entender com Flávio, que vai se entender com Michele, que vai se entender com Valdemar Costa Neto e esses outros grupos políticos todos. Essas orientações, elas têm determinados pesos. E aí, muitas vezes, em alguns cenários, a gente tem o que os filhos pensam, A, e o que Michele pensa, B. E aí, Jair Bolsonaro tentando repassar esses recados por meio dessas orientações que agora vão estar muito mais restritas diante das determinações do ministro Alexandre de Moraes, que o Theo estava detalhando para a gente.